Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje nós vamos trabalhar os resultados da PetroRecôncavo. Basicamente é uma empresa que eu tenho um extremo interesse de acompanhar de perto, exatamente porque eu sou acionista da 3R. A 3R basicamente recebeu ali da Maha Energy uma proposta de que ela se fundisse com a PetroRecôncavo, muito em função da sinergia que alguns campos de petróleo têm entre uma empresa e outra. E para que a gente trabalhe, claro, no final desse vídeo um pouco dessa sinergia e, claro, durante este vídeo todo falar dos resultados dessa empresa, eu peço para que você fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, como eu comecei falando o vídeo aqui, eu vou falar um pouco aqui dos resultados da PetroRecôncavo, vou explicar os motivos pelos quais houve uma queda significativa no seu lucro final e, claro, depois eu vou falar um pouco ali da sinergia que existe ou não com a PetroRecôncavo e a 3R e no final eu vou falar um pouco do preço teto, o preço-alvo que os analistas recomendam para este ativo. Então, para que a gente comece, vamos trabalhar aqui um pouco dos resultados. Vamos lá. Os resultados financeiros estão basicamente aqui, tá bom? E você vai poder enxergar nesta linha aqui que houve uma redução bastante significativa, na ordem aqui de quase 40% de redução do lucro de um ano contra o outro. Isso poderia ser extremamente prejudicial quando você olha para uma empresa que não tenha oscilações típicas de uma commodity. Se você não sabe exatamente como que funciona isso, eu vou te explicar um pouco como que funciona, tá bom? Basicamente é o seguinte, vamos supor que você tenha basicamente um gráfico assim. Eu vou pegar aqui para a gente conseguir fazer esse gráfico que eu acredito que vai ser de bastante utilidade isso aqui. Basicamente o petróleo ele é avaliado ali, como nós sabemos, pelo Brent. O Brent ele pode ser cotado a, por exemplo, 100, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pode ser cotada a 100, pode ser cotada, por exemplo, aqui 80, deixa eu melhorar esse 100 aqui, ó. Vamos colocar aqui 100, pode ser cotada aqui a 60, e basicamente essa daqui é a ideia. Eu vou mudar de cor para a gente compreender um pouco o que eu quero mostrar. Você tem uma linha aqui que, especialmente para as empresas que estão relacionadas ao petróleo, se chama lifting cost. Basicamente é o custo para você levantar o petróleo, para você extrair o petróleo lá debaixo da terra. Então, tudo isso aqui de baixo é custo. Só que você vai concordar comigo que tudo que está, portanto, para cima desta linha aqui seria um certo lucro para a empresa. Então, vamos supor que a empresa ela conseguiu vender, por exemplo, o petróleo durante o ano todo ali de 2023 a 80 dólares. Significa que a lucratividade da empresa foi isso aqui. Daqui para baixo, então, só para vocês entenderem, daqui para baixo é o custo, né? Então aqui não é o valor que a empresa ganha, e aqui seria efetivamente o que a empresa tem de lucro. Só que vamos supor que o petróleo ele vá para 100 ou mais. Olha só a diferença da lucratividade. É tudo isso aqui. E você já consegue perceber que a diferença daqui para cá significa exatamente a mudança que você tem da própria commodity. Claro, você pode ter uma mudança no lifting cost que pode tanto subir quanto descer, então você teria essa variação de custos, mas como nós vimos aqui nos próprios resultados da empresa, não houve um aumento significativo nos seus custos aqui. Houve uma queda, mas muito porque eles deixaram de produzir e nós vamos enxergar isso na própria mensagem aqui da administração, tá bom? Bem, depois que você enxergou isso daqui que eu quis mostrar para vocês em relação ao petróleo, que é fundamental você compreender, você vai enxergar agora na mensagem da administração o porquê que nós tivemos essa redução significativa de 40% no seu resultado final, tá bom? Para isso eu vou trazer vocês aqui para cima para a mensagem da administração. Primeira coisa que você vai ver é que eles fecharam aqui do ano de 2023 um valor do Brent médio no caso dos seus R$ 82,62. Comparativamente, em 2022, esse valor foi na casa de 101. Então, olha só, 80 dólares foi em 2023 e 101 dólares em 2022. E aí você volta aqui para esse desenho, é exatamente este valor aqui que eu mostrei para vocês, desta casinha aqui, desse azulzinho, que seria a diferença de um ano contra o outro, porque houve uma queda no Brent. Nesse caso aqui eu fiz um exemplo aumentando, mas poderia ser exatamente aqui uma queda, como de caso o foi.
Eles colocaram aqui também que a produção média anual ficou na casa dos seus 26 mil barris de óleo por dia, 22% superior ao ano anterior, e eles atingiram o pico de produção de 29 mil barris no mês de outubro. Além disso, eles colocam outras coisas interessantes, olha só. E aqui você pode fazer alguns links de sinergia com a própria 3R. Eles colocaram que este número, que eles estão falando aqui sobre algumas intervenções e novas perfurações, poderia ter sido melhor. Por quê? Se não fossem as dificuldades de escoamento de gás e petróleo no estado do Rio Grande do Norte. Por que isso aqui é importante? Lá no Rio Grande do Norte, você tem a Bacia Potiguar ou o Cluster Potiguar. Exatamente, eles até colocam aqui o seguinte, ainda em relação, gostaríamos de destacar a conclusão da aquisição da Marra Energy Brasil, que passou a ser chamada tal, trazendo a incorporação de mais 2 concessões no ativo Bahia, que compõe aqui um crescimento. E aí, mais uma vez, você traz aquela questão da sinergia, estamos falando aqui da Marra Energy, que está tanto na PetroRecôncavo como também na 3R. Então, olha só, um acionista de referência em ambas as empresas, que tem investimento em ambas as empresas, propõe uma fusão para exatamente lá no Rio Grande do Norte, onde você tem o Cluster Potiguar, o local, especialmente ali que a 3R tem a sua maior fonte de receita advinda exatamente da exploração de lá, e a própria Recôncavo demonstra que ela tem algumas dificuldades em escoamento de gás e de petróleo. Então, imagina se houver uma fusão entre essas duas. Só que o que acontece? Existem algumas frases, vamos dizer assim, em inglês, algumas siglas em inglês, que elas ajudam você a compreender. Existe uma sigla que se chama M&A. Basicamente é isso aqui. O que significa? Merge and Acquisition. Merge significa você juntar, seria uma fusão, e acquisition, seria você comprar uma outra empresa. Eles querem fazer esta primeira, seria o merge. Mas o que acontece? Existe uma outra sigla que ela é, entre aspas, vamos dizer assim, menos interessante, que significa o DNA. Basicamente, o que significa isso aqui? Eles estão fazendo uma fusão ou uma aquisição, mas por quê? E esse D é fundamental, por conta de despesas. Algumas empresas elas se juntam porque elas vislumbram que as despesas e os custos que elas vão economizar com as operações é tão interessante que vale mais a pena você se juntar do que você tentar fazer uma concorrência entre si. E pensando talvez numa redução de despesas, as duas empresas parecem aqui, pelo menos no cluster Potiguar, ter uma certa sinergia. Sinergia operacional, mas não uma sinergia de conceitos e filosofia de empresa. E nós vamos trabalhar isso daqui a pouquinho. Eles colocam aqui que eles fizeram uma distribuição de praticamente R$1 de dividendos, né, 290 milhões, falando exatamente que eles querem para os investidores uma combinação de crescimento com remuneração aos acionistas. De fato, eles trazem aqui uma remuneração no valor ali de mais ou menos R$23, daria mais ou menos uns 3, 4% de dividend yield em relação ao que foi pago aqui, tá bom? Eles colocam um pouco da alavancagem, que se mostra bastante saudável, 0,7 praticamente sua dívida líquida EBITDA, em comparação ali, por exemplo, a 3R, que tem uma dívida líquida sobre EBITDA bastante elevada. Claro, o que você precisa compreender, né? A dívida líquida lá da 3R, ela tem uma composição que ainda não é necessariamente correta. Por quê? Porque ela fez a aquisição do cluster Potiguar. E o EBITDA foi advindo apenas completo, né, de todo o trimestre ali, no quarto trimestre de 2023, eles vão trazer um resultado bastante melhor do que o ano inteiro, praticamente. Porque vai haver a consolidação do cluster Potiguar. E esse EBITDA, conforme o cluster Potiguar permanecer aqui dentro por um período ali de 12 meses, esse EBITDA vai subir muito. Porque até basicamente julho de 2023, esse cluster não existia. E o EBITDA era totalmente diferente. Então, aqui eu não vou entrar exatamente na questão de dívida líquida sobre EBITDA, porque lá na 3R é uma conta diferente. Mas, quando você olha aqui para a própria Recôncavo, você vê que é uma dívida líquida bastante baixa, o que poderia, de uma certa maneira, naquele DNA que eu te expliquei, naquela fusão por conta de questões administrativas, de custo, você pega aquela dívida que nós temos na 3R, você joga para dentro da Recôncavo, você, de uma certa maneira, mata essa dívida, ou pelo menos uma parte dela, e você faz com que a sinergia operacional lá no cluster Potiguar seja interessante para a Recôncavo. Pode ser que isso aconteça, mas eu ainda vou trazer a cerejinha do bolo para vocês no final, tá bom? Outra questão que, para mim, particularmente, não que não gere uma sinergia operacional, né, mas é porque é uma questão que você precisa compreender.
Quando você olha para a 3R, você vê que majoritariamente a sua receita ela advém de petróleo, ela não advém de gás. Quando você olha aqui para 2023 e você vê a produção total, você vê que óleo, ou seja, petróleo, significa aqui 15 mil barris por dia e gás significa 10.700 barris por dia, mas aqui eles fazem como barril, mas você calcula como metro cúbico. O que acontece? Fazendo uma proporção, uma regra de 3, esses 10.792 em relação ao total do que a empresa produz, corresponde a praticamente aqui 41% do total. Qual que é o ponto? Se você tem uma empresa que 41% da sua receita, ou pelo menos da sua produção, advém de gás, e não exatamente ali de petróleo, como que você vai criar uma sinergia exatamente com a 3R? Não só isso. Me parece que a PetroRecôncavo, ela basicamente estacionou em termos de investimento e operação. Ela não me parece que está fazendo um investimento tão forte quanto outras petrolíferas. Então, falando aqui de 3R, falando de Prio, até mesmo de Enalta, me parece que essas empresas estão olhando bastante para o crescimento, já que o petróleo está no valor bastante alto. Ao passo que a PetroRecôncavo me parece que sentou em cima ali da bacia Potiguar, do cluster recôncavo mesmo, e simplesmente quer distribuir esse valor e quer remunerar ali o seu board, a sua administração. E essa sinergia, essa falta de sinergia em termos de cultura, de uma empresa de crescimento, uma empresa que não está tão querendo crescer, me parece até um pouco acomodada, claro, com devido respeito à forma de dizer, não me parece que vai haver essa sinergia em termos de cultura, talvez um pouco operacional, muito mais ali beneficiada na questão operacional a PetroRecôncavo e na parte financeira a 3R seria muito beneficiada com a entrada de caixa que a própria Recôncavo tem aqui, tá bom? E talvez pensando que haja uma fusão entre essas duas empresas, a Recôncavo distribuir esse valor de praticamente 300 milhões tenha sido uma forma de falar, olha, já que talvez a Recôncavo vá pegar todo o meu patrimônio aqui, todo o meu valor em caixa, né, a 3R, ela não vai receber isso. Quem vai receber vai ser meu acionista, vai ser ali meu controlador. Então ela pode ter feito isso não de maldade, naturalmente, mas de uma certa maneira falando, olha, já que eu vou me fundir, vou ter que pagar uma dívida bastante alta, deixa eu remunerar aqui meu pessoal. Enfim, não gostei muito disso, não sou muito favorável a essa fusão entre essas duas empresas, mas de uma certa maneira você precisa compreender que a própria empresa diz que essa sinergia existe. Olha só. No Rio Grande do Norte, o ativo Potiguar, o petróleo produzido foi comercializado ordinariamente para a 3R. E durante os períodos de restrição ocorridos ao longo do trimestre aqui para a Selem, tal, a Petrooil, enfim, qual que é o ponto? Quando você vende um barril de petróleo para uma outra empresa, você concorda comigo que aqui você tem o lucro? Vamos supor que você consiga retirar esse lucro no meio dessa operação. Você vai ter uma sinergia de despesas. Aqui, ó, despesas. E qual que é o ponto? Só isso aqui, para mim, não é o suficiente para justificar uma fusão entre essas duas empresas. Me parece, no final das contas, que quem vai sair ganhando é a PetroRecôncavo e menos a 3R. A 3R já está ali próximo aos seus 50 mil barris por dia. E isso é uma empresa que tem pouquíssimo tempo de mercado, ela tem praticamente ali 3 anos. Agora, a própria Recôncavo tem tantos e quantos anos de mercado, não demonstrou crescimento da mesma maneira que a 3R pode e vai desenvolver no mercado. Então, eu vejo pouquíssima sinergia. Mas, claro, os analistas eles podem discordar um pouco de mim. E aqui falando, por exemplo, da Genial, a recomendação deles é de manter um preço-alvo de R$ 29,00, com um potencial aqui de praticamente 25% de upside. Outros analistas aqui, na verdade, 12 analistas recomendam compra do ativo com preço-alvo de R$ 31,49, tendo naturalmente em relação ao preço de tela, um upside bastante interessante. Agora, eu particularmente penso o seguinte, se houver essa fusão entre essas duas empresas, na 3R há um ponto que me chama muito a atenção. Eles vão fundir, basicamente, quase todos os ativos que estão na Terra. E os ativos que estão no mar, ou seja, os ativos offshore, eles não vão trazer para dentro da PetroRecôncavo. E aí a minha pergunta é, esses ativos que permanecerão com a 3R, o resquício que vai ficar na 3R, que vai ser inclusive grande parte de produção de gás e menos de óleo, será que isso vai ter um valor residual?
Será que a 3R vai vender esses ativos, talvez para pagar um pouco ali da dívida que tem em Potiguar? Algumas questões não estão esclarecidas e me deixam um pouco receoso nesse ativo. Mas claro, se você investe tanto em Recôncavo como 3R ou nenhuma das duas, deixa aqui embaixo para eu saber o que você acha. E claro, para você continuar acompanhando o meu trabalho, eu vou deixar aqui outros 2 vídeos e também a nossa área de membros para você conhecer um pouco dos benefícios que eu trago lá dentro. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!